Estamos agora na nossa 7ª aula, a contraforma. É justamente essa parte que ela é tão importante quanto os outros processos que nós realizamos. A contraforma ela é rígida e ela vai dar sustentação para o nosso molde principal, que é o molde de silicone. Mas ele é muito simples de fazer. Você vai pegar a fibra de vidro, né, a manta de fibra de vidro, e vai aplicar sobre ela a resina epóxi, tá? Então é um processo bem simples. Você vai pegar uma porção da resina epóxi, vai catalisar, vai mexer bem como eu estou fazendo ali e já vai começar a aplicar diretamente sobre a fibra de vidro. O ideal é você tirar aos pedaços dela, tá? Não precisa pegar uma lâmina inteira como eu mostrei ele não. Tanto é que eu estou agora partindo os pedacinhos e acomodando em cima da minha estrutura de baixo, tá? Ela é meio desajeitada, ela é cheia de pontas soltas, mas isso é muito normal, isso é uma característica desse tipo de material. Mas a partir do momento em que a gente começa a colocar a resina em cima dela, ela começa a acomodar, né? E ela vai pegando o formato do que está embaixo, né? Então é bem legal. Você vai aplicando, tá? Você vai passando camada por camada de resina. Ao mesmo tempo você vai colocando pequenas lâminas ou pedaços dessa fibra de vidro e você já vai formando ali uma espécie de carapaça. Tá vendo? Ela acomoda perfeitamente bem em cima de qualquer superfície. Ela já vai tomando aquele formato que está ali, tá? Então, o objetivo principal disso tudo é justamente ela vai ficar, depois de seca, ela fica muito dura realmente, é o que vai dar a nossa sustentação. Ela vai ser feita em 2 partes, que no final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então, é um processo que é um pouco lento, mas você vai trabalhando, você vai sentindo o material também e você vai acomodando todas as partes, certo? Então não tem muito mistério. Então você usa uma espátula de plástico para poder ir deslizando a resina sobre a nossa manta de vidro. Uma coisa importante você vai fazendo porções por porções, né? Você vai pegar um pouco da nossa resina, você vai colocar no potinho de plástico e você vai catalisar. Por quê? Você tem que fazer isso com pequenas porções, porque a resina, depois de catalisada, ela seca muito rápido. Então, se você pegar uma quantidade maior de resina e catalisar, você não vai ter tempo para poder usar esse material naquilo que você quer. Aí você pode perder o material porque ela vai secar muito rápido. Então realmente, você pega um pouco, catalisa. Isso é bom você sempre ficar atento ao que o fabricante recomenda em termos da quantidade de catalisador, que na verdade são gotas, né? Vai lá, mexe, né? Como eu estou fazendo ali, você colocou a resina, colocou o catalisador, dá aquela mexidinha, deixou ela no ponto e volta novamente a aplicar esse material. Tá bom? E assim a gente vai dar continuidade a esse processo, como estou te mostrando. Então, novamente, você vai tirar os pedaços da nossa fibra de vidro, ou você pode pegar umas faixas, enfim, o que for mais fácil ali. Mas o material, à medida que você vai usando e aplicando, você vai dominando ele. Então, ele vai te respondendo a esse domínio, que é uma coisa muito legal também. E uma coisa que eu falei um pouquinho antes e vou tornar a repetir, primeiro você marca mais ou menos a metade da peça e você cobre essa metade da peça com essa primeira parte de fibra de vidro com a resina, tá? Depois que ela estiver bem seca, tá? Você faz o outro lado para que justamente que as duas partes fiquem exatamente separadas,
tá? Elas não podem, se você criar uma coisa única, como é que você vai abrir ela, né? É que na verdade já vai ficar parecendo um ovo de Páscoa, né? O que tem dentro do ovo de Páscoa no monte de chocolate é a mesma coisa. Então essa nossa forma que a gente está fazendo, ela vai seguir mais ou menos o formato de um ovo de Páscoa. Você vai fazer um lado, certo? Aí depois que esse lado estiver seco, você faz o outro. Mas antes de começar a fazer o outro, você vai untar com uma vaselina aquela parte que está seca, porque na hora que houver o contato do outro lado que você estiver fazendo, eles não vão grudar, porque a vaselina não vai permitir isso, tá bom? Já fica uma dica aí. Vocês vão ver daqui a pouquinho como é que ela vai ficar pronta, e vai ficar muito bacana e muito bonito. Tá? Então, são essas dicas que eu estou passando para todos vocês agora, tá? E sempre usa luvas de proteção, porque é produto químico. Usa máscara, porque o cheiro é muito forte. Tem pessoas que são mais sensíveis, podem ter dor de cabeça. Mas tendo essa proteção também individual, ela faz parte desse nosso trabalho. Agora vocês estão observando que eu já trabalhei praticamente quase com o lado inteiro, né? Então ali já estou aplicando, e a própria fibra, às vezes ela fica meio solta, você passa bastante resina, que ela vai ficar lisinha, vai ficar um trabalho muito assim legal, vai ficar muito interessante. Por quê? A gente vai dar a sustentação que o nosso molde de silicone precisa. Finalmente está pronta a nossa forma, ou melhor, a nossa contraforma de fibra de vidro com a resina poliéster. Ela foi feita em duas partes, como vocês podem observar, tá? Ali eu estou pegando um parafuso, justamente porque, como ela foi feita em duas partes, elas precisam ficar conectadas na hora que você for fazer um trabalho de fundição. Nada melhor do que você parafusar, né? Você perfura no caso a peça, e conecta entre elas um parafuso, como eu estou demonstrando ali. Então, para poder facilitar essa conexão, eu fiz uma aba nas duas partes, né? Eu elevei na hora de fazer a nossa peça, ela foi elevada ali naquela beira. Depois de seca, eu untei com a vaselina e depois eu fiz o outro lado. Tá vendo? Justamente para poder conseguir esse resultado, de poder abrir com maior comodidade. Tá vendo? Olha só. O nosso molde de silicone está dividido ao meio também. Agora estou ali retirando. Tá vendo que ele é molinho? Vocês perceberam qual que é a importância dessa contraforma? Ela é dura, é rígida. Então, o nosso molde principal, ele está o quê? Inserido dentro dessa contraforma. Olha só. Eu mostro ali as duas partes. Agora eu coloco elas juntas. Tá vendo? Olha só. Se eu for colocar algum material aí dentro, só com molde, não vai dar certo. Eu preciso ter uma estrutura de contenção, né? A estrutura de contenção é a nossa contraforma de fibra de vidro. Então tá aí o resultado desse nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E agora, na próxima aula, será a nossa última aula, eu vou estar demonstrando o processo de fundição. Tá ok?